boa noite a todos e todas, né? Hoje é dia 13 de janeiro de 2021, nossa primeira reunião da Liga Acadêmica de Saúde Esportiva, LASE-UFTM, do ano de 2021. Espero que todos tenham tido um bom período de recesso e agora também bastante encorajados a retomar as atividades da nossa liga. Tá? Peço desculpas aqui pela câmera desativada, tá? Em função aqui de instabilidades na minha conexão. Daremos sequência às nossas atividades, que no ano passado nós havíamos combinado, né, de realizarmos alguns trabalhos junto aos ligantes, e uma distribuição de grupos de trabalho que iriam se debruçar sobre alguns temas específicos da área de saúde esportiva, centralizados em modalidades. Então, tivemos uma apresentação no ano passado, no mês de dezembro, e esse ano estamos retomando essa sequência de apresentações. Então, hoje nós teremos aí bastante satisfação, né, a continuidade dessas apresentações, abordando, né, como o esporte aí, tema central desse trabalho, o balé, de um ponto de vista multiprofissional. Então, teremos aqui a presença de estudantes de diferentes cursos que irão trazer a abordagem do seu campo de atuação a essa prática esportiva. Então, eu já gostaria de agradecer aos integrantes do Grupo 2 pelo trabalho, pelo cuidado, né, que tiveram em preparar essa apresentação, passar a palavra ao Bruno, que é um dos ligantes, que irá começar a apresentação e, na sequência, vocês coordenam toda a sequência da apresentação, a ordem dos ligantes que irão falar, e ao final da apresentação nós teremos aquele espaço para o debate, uma discussão, né, para tirar dúvidas. Então, os demais ligantes dos outros grupos fiquem à vontade para tirarem dúvidas, né, para buscarem esclarecimentos, aprofundamentos sobre esse assunto. Tá? Então, Bruno, fique à vontade, passo a palavra a você. Perfeito, professor, obrigado. Boa noite a todos. Primeiro, um esclarecimento. A gente escolheu o tema do balé, foi a sugestão de um dos integrantes do nosso grupo. Ele não chega a ser um esporte, mas na verdade, uma dança de concerto. Mas como o treinamento, o desgaste, a dedicação assemelha muito ao esporte, a gente conversou com a coordenação e foi permitido a gente tratar sobre esse tema. Nosso grupo é formado por mim, Bruno, que sou acadêmico do curso de Medicina, o Emanuel, acadêmico do curso de Fisioterapia, a Isabela Romeiro, acadêmica do curso de Fisioterapia, a Letícia Pio, que ele é acadêmica do curso de Nutrição, e a Vitória Teixeira, acadêmica do curso de Fisioterapia. Então, como eu disse, o balé ele não é um esporte, ele é um estilo de dança de concerto que tem a sua origem na Itália renascentista, mais especificamente no século XV. Ele preza por alguns princípios básicos, que são a postura ereta, o uso da rotação externa dos membros inferiores, movimentos circulares dos membros superiores, trabalhar a verticalidade do corpo e alguns princípios como a disciplina, a dedicação, a leveza, a harmonia e a simetria dos movimentos. Como ele exige muito uma performance e muito treino, dedicação, se assemelha muito ao que é cobrado de um atleta no esporte. Daí a nossa escolha por esse tema também. E como a dedicação ela é grande, consequentemente você vai ter também um grande desgaste físico, o que se costuma chamar de overtraining. Abordando aspectos epidemiológicos, eu trouxe um artigo que tinha como objetivo verificar a prevalência de lesões musculoesqueléticas em bailarinas clássicas. Qual foi a metodologia desse artigo? Foi aplicado um questionário de inquérito de morbidade referida. Trabalharam com 47 bailarinas, com idade entre 15 e 25 anos, todas elas residentes no estado de São Paulo. E, para participar da pesquisa, tinha-se alguns pré-requisitos, que eram ter, no mínimo, 5 anos de prática de balé e uma dedicação de, no mínimo, 3 horas de treino por semana. Quais foram os resultados encontrados por eles?
67,1% das bailarinas sofreram alguma lesão durante a prática. E o total de lesões relatadas nesse estudo era de 80 lesões. Ou seja, algumas bailarinas sofreram mais de uma lesão ao longo desse período estudado. O artigo traz como as lesões mais frequentes a distensão de virilha, equivalente a 18,7% das lesões relatadas, a distensão de coxa, equivalente a 15%, a entorse de tornozelo, equivalente a 13,7%, luxação do joelho, equivalente a 7%, e a luxação do pé, equivalente a 5%. E quais foram as estruturas anatômicas mais lesionadas? Em primeiro lugar, tem-se a lesão de tornozelo, relatada por 22,5% das bailarinas. E, em segundo lugar, virilha, 18,7%. Terceiro, coxa, com 18,7%. Joelho, com 16%. E, por fim, o pé, com 14%. Dentre dessa prática do balé, alguns passos são mais frequentes, geram mais lesões. E quais foram os passos que eles relataram como os maiores desencadeadores de lesões? O primeiro é o Grandmaster Shevel, que eu trouxe aqui uma GIF que está no canto inferior esquerdo, para ilustrar esse passo. O segundo é o Grand GT Entourment. Esse eu não consegui encontrar uma GIF que ilustrasse bem ele, e nem consegui compreender muito bem a execução dele. E o terceiro passo mais relatado é o Cabriole, que está aqui ilustrado no canto inferior direito. E quais foram os fatores determinantes que essas bailarinas elas relataram como causas das lesões? A má execução do passo foi equivalente a 40%, queda, 25%, escorregão, 25%, e outros tipos de situações, 10%. E falando um pouco assim da medicina, como que a medicina poderia atuar dentro do balé? A atuação da medicina ela vai ser muito conjunta com a fisioterapia, principalmente com a prevenção de lesões e, quando essas lesões já tiverem ocorrido, fazer o tratamento dessas lesões. Por exemplo, grande parte dessas lesões elas podem ter ocorrido por uma falta de um aquecimento adequado, por um excesso de ensaio, o overtraining lá. Então, o estudo, o acompanhamento de cada bailarina, ele tem que ser bem individualizado, porque o balé ele é uma dança que ele envolve grande amplitude e movimentos articulares. Então, isso causa um grande desgaste das articulações. Isso também está presente na hora que a gente vê os tipos de lesões lá que foram mais relatadas, tornozelo, virilha. Então, esse desgaste, esses grandes movimentos, pode ocasionar essas lesões. Então, como que a medicina poderia atuar junto com a fisioterapia, por exemplo? Com esse acompanhamento de cada um, saber como que está a performance de cada bailarina, como está o desgaste muscular, o estresse, atuar, por exemplo, mais execução do passo, queda, escorregão, hora que você fala dos fatores determinantes. Isso pode ser ocasionado, por exemplo, por um material que não está bem conservado, um equipamento que já está desgastado, por exemplo, os pisos, as barras de apoio. Então, claro, existe muito um trabalho multidisciplinar? Existe. Você não pode individualizar assim, demais cada e falar, essa daqui vai atuar só dessa forma. Mas a atuação da medicina ela é principalmente conjunta com a fisioterapia, com a prevenção e o tratamento dessas lesões. Agora, um outro integrante do nosso grupo vai falar mais sobre quais são o tratamento das lesões, as classificações delas. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou o Emanuel, sou integrante do grupo 2, está apresentando um trabalho sobre balé. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? O áudio está ok? Sim, Emanuel, aqui para mim também. Se mais alguém puder confirmar. Tá perfeito. Então, obrigado. Bom, seguindo aqui, eu vou apresentar para vocês um pouquinho sobre a questão das lesões. As lesões mais comuns, no caso, a gente vai focar principalmente na parte do tratamento para a fisioterapia. Como o Bruno bem colocou ali no início, a gente tem muito
muito acometimento de entorse de tornozelo, de extensão de coxa também. Então, com isso, eu vou trazer para vocês aqui a questão do entorse no tornozelo, especificamente o tratamento para ele. Bom, os entorses são mecanismos de trauma simples e recorrentes no esporte, qualquer esporte que seja. No entanto, podem afastar o atleta por tempo indeterminado, isso dependendo da gravidade desse entorse. Eles podem ser classificados, as lesões nos ligamentos que vão ser acometidos pelo trauma, eles podem ser classificados em 1, 2 ou 3. O grau 1, geralmente, é só um estiramento, um estiramento leve dos ligamentos envolvidos. O grau 2 vai ser uma ruptura parcial das fibrilas desses ligamentos. Já o 3 é uma ruptura total do ligamento envolvido no trauma. Sobre o grau 1 e o grau 2 dessas lesões, esses ligamentos, eles ainda podem contar somente com o tratamento conservador da fisioterapia. Já na questão do grau 3, como o Bruno bem colocou, a gente precisa muito da parte da medicina junto com a gente, porque como tem uma ruptura total desse ligamento, muitas vezes, aliás, é extremamente necessário que ocorra uma cirurgia para a reconstrução desse ligamento. E em relação ao tratamento inicial para os entorses, principalmente que eu trouxe aqui, ele consiste basicamente em repouso por 3 dias inicialmente, elevação do membro, proteção articular com imobilizador ou tala gessada, e aplicação principalmente do protocolo Price, que é o P de proteção, o R de repouso desse atleta, o I de gelo ou ice, o C de compressão dessa lesão para evitar principalmente o hematoma, e a elevação do membro que foi afetado. Se o paciente ele permanecer sintomático após o tratamento conservador, é realmente recomendado a avaliação para uma cirurgia. Pode seguir, Bruno. Bom, agora em relação a outra lesão bem comum, que a gente viu aqui no balé também, são os estiramentos e contusões musculares. Bom, eles também apresentam uma grande incidência no esporte e respondem bem também ao tratamento não cirúrgico. Mas, ainda assim, devido à gravidade, eles podem manter o atleta afastado por muito mais tempo do que os entorses. Bom, eles podem ser classificados em lesões leve, moderada e grave, a depender da gravidade e da quantidade de fibrilas musculares que foram rompidas durante a lesão. As lesões leves e moderadas, elas não têm grande impedimento sobre o atleta, e contam com um protocolo simples de tratamento. No atendimento imediato, por exemplo, é feita a mobilização com enfaixamento compressivo, e isso é uma questão também aqui, até que eu trouxe um trabalho que eu me baseei, o autor ele até discute sobre a questão do tratamento imediato, que tem alguns autores que eles valorizam a mobilização, acredito que seja principalmente a manual, no local lesionado, logo após a lesão, porque isso, segundo outros trabalhos, vai diminuir a vascularização, como é que é? Isso. Vai produzir um aumento da vascularização na área da lesão e produzir uma melhor regeneração das fibras musculares. E também vai facilitar a orientação do paralelismo para elas se cicatrizarem melhor. No entanto, eu escolhi trazer esse protocolo de mobilização precoce porque ele se mostra mais seguro, segundo esses autores. Porque um problema de se iniciar a mobilização precoce logo após a lesão inicial é que pode ter a chance de ocorrer rerupturas no sítio inicial da lesão. Bom, e continuando aqui, no atendimento imediato, feito a mobilização, como eu falei para vocês, segundo esses autores, enfaixamento compressivo. Na fase aguda do tratamento, é priorizada a aplicação também do protocolo Price, assim como um dos entorses. E dada a possível severidade da lesão, o paciente deve ficar afastado das suas atividades por pelo menos 4 semanas. Seguindo? Bom, agora a gente vai falar, a gente fez uma classificação breve, né, dessas lesões, agora a gente vai falar especificamente de algumas opções, entre várias outras, que também a físio pode fazer nesse tratamento. Em relação ao entorse, a gente começa geralmente com alongamentos passivos e ativos. Passivo quando
cliente, o paciente, ele tem o auxílio do terapeuta para fazer esses alongamentos, e o ativo é o paciente mesmo que vai fazer. Bom, esses alongamentos, eles são interessantes, são importantes, principalmente no entorse, para você manter a amplitude de movimento, que pode ser perdida, se não houver uma mobilização no local da lesão de entorse. Bom, a gente também pode usar recursos terapêuticos como ultrassom e correntes terapêuticas. A depender da técnica e do protocolo de tratamento usado, eles podem ser usados tanto para melhorar a regeneração do tecido que foi afetado, para diminuir o edema local, ou até a dor, e também mais para frente, eles podem ser utilizados para uma melhora de performance, se for principalmente uma torção de tornozelo, por exemplo, ele pode ser usado para melhorar a performance muscular mais para frente, no protocolo mais avançado. Se tiver uma perda de força, principalmente. Bom, também a gente usa exercícios ativos e resistidos com esses pacientes, e principalmente exercícios proprioceptivos, isso desde o começo da lesão. Para melhorar, para diminuir as chances de ter uma reincidiva dessa lesão no local. E também, outra coisa bem importante, em relação... Você pode voltar mais lá para o entorse, por favor, Bruno? Isso, em relação aos entorses, é interessante que o paciente ele fique, no mínimo, 15 dias parado, independente da gravidade dessa lesão. E também, se for, ao utilizar uma imobilização no local, é de extrema importância. Eu também vi uns outros vídeos, se vocês quiserem, eu posso até passar para vocês, de recomendação de ortopedistas. É interessante que essa imobilização seja usada muito corretamente, porque senão acontece a recidiva de entorse. Sabe quando a pessoa torce uma vez o tornozelo e fica sem torcer no mesmo pé? Muitas vezes é por conta dessa imobilização mal realizada, porque conforme o ligamento que foi afetado pelo trauma, ele vai cicatrizando, se não tiver uma imobilização adequada do local, ele pode ter uma cicatrização alongada. Com isso, diminui a estabilidade da articulação e facilita para que tenha novas torções. Pode voltar lá, por favor, para o tratamento, lá para baixo. Em relação às contusões musculares, a gente vai utilizar alongamentos passivos e ativos, mesma coisa que o entorse, porém, um longo período após essa lesão, tá certo? Para a gente não aumentar a ruptura muscular. A gente também pode usar de recursos terapêuticos, ultrassom, como eu coloquei aqui, também correntes terapêuticas, ou até infravermelho. E, novamente, a gente vai utilizar, dependendo do protocolo, a gente pode utilizar para diminuir a dor, melhorar a cicatrização, ou diminuir o edema do local. Treinamento isométrico, e aqui a gente também vai falar, assim, de recuperação, de retorno ao esporte. Um treinamento isométrico, com adesão gradual de peso, isso logo que, na fase aguda para subaguda dessa lesão, se eu não estou enganado. Treinamento isotônico, com carga, também uma carga mínima para máxima, e, finalmente, o treinamento isocinético, com carga mínima, evoluindo para máxima, assim que o paciente demonstrar uma recuperação tecidual e da força considerável. Isso para prevenir novas rupturas no sítio da lesão. É isso, pessoal. Boa noite, gente. Então, eu sou Isabela, né? E agora eu vou abordar, então, algumas causas das dores nesses bailarinos. Assim como o Bruno trouxe um pouquinho das lesões, o Emanuel também, e o tratamento, a gente achou importante, né, ressaltar também essas causas, as causas das dores dos bailarinos, e, posteriormente, que causa as lesões, as consequências. Então, de início, como o Bruno também já citou, o overtraining, que foi, assim, bem ressaltado nos estudos que a gente procurou, né, esse desequilíbrio entre a carga de treinamento e recuperação, que ocorre o supertreinamento, né, por esses dançarinos, principalmente em épocas de apresentações, festivais, acabam que eles se esforçam, treinam bastante,
e tem uma pouca recuperação. Lembrando também que é importante, além do restabelecimento do corpo, o equilíbrio emocional e psicológico desses indivíduos. O grande número de repetições do mesmo movimento, no balé isso acontece demais, como o Bruno citou e mostrou os GIFs, existem muitos passos difíceis, e muitas vezes, em busca da perfeição, da realização desse passo, ocorre um grande número de repetições. E também o aumento da intensidade do treinamento, que causa sobrecarga do corpo, como eu falei, principalmente em épocas de coreografias, apresentações, festivais, tem uma junção desses três aí, né, que pode vir causar um dano muito grande a esses dançarinos. Além disso, força e lesões agudas e traumáticas, que podem ocorrer até mesmo durante as aulas. O uso de sapatilha de ponta, que é importante ressaltar aqui, que além de bolhas, calos e joanetes que elas podem causar, que é muita das reclamações desses bailarinos, pode ocorrer também uma alteração da estrutura dos ossos do pé, também do arco do pé, entorses de tornozelo e lesões capsulares e ligamentares, entre outras, né? A falta de aquecimento articular adequado, assim como o Bruno também citou, tanto que é importante um bom aquecimento, a compensação de movimentos com truques, os acidentes, a insegurança emocional e o desequilíbrio de força muscular. Essas podem ser algumas causas que venham a posteriormente causar lesões nesses indivíduos. Pode passar. Além disso, eu achei bem interessante e importante trazer como esses indivíduos lidam com a dor. Nos estudos lidos, percebeu que esse lidar com a dor, com essas lesões, é mais um escape do problema, pode-se dizer, do que a solução efetiva dele. Então, eu vi que muitos deles, às vezes, alguns sintomas iniciam e querem esconder, não querem buscar um médico, um profissional da saúde, por medo do que pode acontecer, né? Então, assim, achei interessante porque é importante essa multidisciplinar para instruir que, né, sempre que aparecer algum sintoma, o cuidado para não vir a ser uma lesão, uma consequência pior, né? Então, algum desses medos, preocupações que eles sentem o medo de serem obrigados a parar de dançar, né? Que muitos dependem desse exercício físico. A preocupação pela necessidade financeira, que muitos, depois de muito tempo de carreira, o balé acaba tornando uma profissão, né? O medo de ser substituído por outro bailarino nas coreografias, o que eu reparei que no balé acontece muito isso, acaba que é uma dança meio competidora, porque um quer fazer o passo melhor que o outro, assim, mais preciso, até em festivais, coreografias, conseguir garantir aquele personagem mais importante, principal ali da apresentação. E então, assim, né, o medo de que seja uma lesão grave, que possa prejudicar a saúde e a qualidade de vida, afastando esse indivíduo muito tempo da dança, ou até mesmo, dependendo da lesão do caso, ter que parar definitivamente, né, o balé. Então, por isso, eu achei interessante, importante essa instrução para eles, né, porque envolve todo um conjunto, não só o corpo, não só o físico, mas o equilíbrio entre o emocional e o psicológico, que eles passam principalmente em época de apresentações de festivais. É isso. Boa noite, gente. Meu nome é Vitória. Vou falar agora um pouco sobre a prevenção, porque como os meninos dizem,
os bailarinos experimentam uma grande variedade de lesões musculoesqueléticas e tem variadas causas, como já foi dito aqui. Então, pensando nisso, verifica-se a importância de buscar meios de prevenção de lesões, assim como já é evidente em outros esportes. Porém, no balé ainda não existem muitos estudos. É um incógnito ainda a prevenção de lesão. Existem poucos estudos e os poucos estudos que existem foram inconclusivos no que diz respeito à redução de lesões. Assim como existem os programas de prevenção de lesões do FIFA 11+, o FIFA 11+ Kids no futebol, que vem sendo bastante estudado ano após ano, e mostra ser benéfico para a redução de lesões. Recentemente, agora no final de 2020, um grupo pensou em um programa de prevenção específico para o balé, com o intuito de melhorar o equilíbrio, reduzir fadiga muscular, diminuir desequilíbrio entre os músculos e, assim, diminuir o risco desse bailarino ter uma lesão. Então, falando um pouco específico agora desse programa, eles projetaram e o chamaram de IPP, que é em inglês, Programa de Prevenção de Lesões, e tinha como objetivo principal atingir os músculos abdutores, flexores e extensores do quadril. Então, eles realizaram esse estudo com o objetivo de avaliar a real eficácia desse programa e hipotetizaram que ele poderia reduzir significativamente o risco de lesões em bailarinos. Para isso, então, eles recrutaram 52 bailarinos profissionais do sexo feminino e masculino e coletaram alguns dados deles, como IMC, idade, sexo, lesão anterior, lesão prévia, os anos que esses bailarinos estão dançando profissionalmente e realizaram alguns testes, como teste de equilíbrio, de mobilidade e testes específicos para o quadril e tornozelo. Esses atletas, depois da avaliação, foram divididos em 2 grupos. O grupo controle, ele permaneceu com o seu treinamento comum, que tinha o costume de realizar, e o grupo intervenção, que foi instruído a realizar esse programa preparado por esse grupo de pesquisadores. Então, o programa ele é baseado principalmente nas lesões mais comuns dos bailarinos e ele deveria ser realizado 3 dias na semana, preferencialmente intercalados. Eram exercícios de 30 minutos ao dia e eles deveriam realizar durante 52 semanas. Cada dia tinha exercícios diferentes, eram cerca de 8 exercícios ao dia e cada dia era focado em um grupo muscular diferente do dia anterior ou do dia seguinte. Todos os exercícios tinham a opção de progressão de carga, seja ela colocar uma resistência elástica ou peso, e o bailarino tinha o livre-arbítrio de decidir o momento de realizar essa progressão. Se ele achasse que não era mais desafiador realizar aquele exercício, ele poderia realizar a progressão do exercício. Então, foi recomendado que os bailarinos escolhessem 3 dias que não fossem consecutivos e eles não tinham supervisão nenhuma, a menos que eles solicitassem uma orientação específica da equipe de treinamento deles. Então, eles receberam uma ficha com todos os exercícios e também os exercícios disponibilizados em forma de vídeo no YouTube. Eles até colocam o link do programa de prevenção no artigo para que quem fosse ler pudesse ver os exercícios. Então, eles poderiam concluir e fazer os exercícios no horário, local que eles acharem conveniente. Eles obtiveram resultados satisfatórios
que mostraram que diminuiu cerca de 82% a taxa de lesões para o grupo intervenção, e também houve um prolongamento da lesão anterior e uma lesão subsequente, ou seja, ele poderia ter a lesão, só que o tempo maior entre uma lesão e uma próxima lesão seria maior, ao contrário do grupo controle, que seria cerca de 45% menor do que o grupo intervenção. Então, eles conseguiram confirmar a hipótese que eles tinham, porém, existem diversas limitações no estudo e ele precisa ser estudado mais a fundo. Porém, já é um avanço para a área do balé, principalmente, que abre caminhos para novos estudos, até mesmo com o protocolo deles, utilizando um outro tipo de avaliação e com outros objetivos. Aí agora entra na parte da importância alimentar, a parte que caberia a Letícia. Como a gente deixou de acordo no início que ela apresentasse numa próxima oportunidade, a nossa apresentação se encerra aqui. Ok, Bruno, eu vou pedir para você deixar a apresentação aberta, tá? Caso precise recorrer a ela em algum momento, até para vocês, às vezes, usarem, né, algum slide para explicar melhor alguma informação, alguma dúvida, tá? Mas, Perfeito. antes de passar aqui a palavra para os ligantes, né, para nós começarmos a segunda etapa, queria parabenizar o grupo, né, pelo trabalho, pela apresentação.